O amor que sustenta não depende do mérito do outro, mas da decisão inabalável de quem ama. O lar de Oséias tornou-se um lar, tornou-se um território onde a graça viveu sempre. Aquela mulher libertou-se da escravidão do seu erro. Irmãos, certa vez alguém disse que nenhum homem poderá escravizar ao outro. Nenhuma pessoa pode escravizar a outra. Se este que será escravizado antes não for escravo, por exemplo, da dor, do prazer, da comida e de qualquer outras coisas, riqueza. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando eu sou escravo dos prazeres, eu faço qualquer coisa e me escravizo a alguém para ter acesso a esse prazer. Quando eu sou dependente da comida, eu sou escravo da comida, eu me torno escravo de alguém para ter acesso a essa comida. Quando eu sou escravo da sombra dos meus erros, quando eu não me perdoo, quando eu não me empenho em transformar a minha vida, eu viverei a vida inteira como um escravo, como ela era escrava do seu erro. E é por isso que muitas vezes alguém entra para práticas que a sociedade, apesar do pouco empenho em fazer o que é necessário para resgatar, condena e não assume a sua responsabilidade. Uma vez errado, errado para sempre, porque a sociedade não recupera. Mas nos nossos lares precisamos recuperar a todos, porque Deus assim nos ensina, porque Deus assim por nós faz. O amor que sustenta não depende do mérito do outro, mas da decisão inabalável de quem ama. O lar de Oséias tornou-se um lar, tornou-se um território onde a graça viveu sempre. Simão, o fariseu, perigo de transformar o lar num tribunal. Não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade, o acesso, o interesse, ou até mesmo a paciência, para estudar aquilo que é a comunicação não violenta, que é uma coisa transformadora. Muitas vezes eu uso esse tema em alguns trabalhos, e tudo tem a ver com não julgar o outro, não dar sentenças, observar sem julgar, informar sem colocar no outro pesos. Muitas coisas que na Bíblia está aqui dizendo, faça assim. O que eu aprendo, irmãos, é que cada vez que a gente descobre alguma coisa na ciência, a Bíblia já diz há tanto tempo. Há tanto tempo. Então a comunicação não violenta, a gente vê em muitas coisas. E eu quero trabalhar a questão do foco no julgamento. Julgamento, que isso não tem nada a ver com amor. O foco na contabilidade. Por exemplo, quando você diz a alguém que ele cometeu um erro e que isso lhe trouxe dor. Se você disser isso de maneira adequada, você vai comentar a atitude, sem jogar culpa, mas dizendo o que você deseja. Por exemplo, todas as vezes que você não consegue chegar no horário, eu sofro, porque eu te espero no horário e eu fico triste. Eu preciso que você chegue no horário e me diga como eu posso te ajudar a fazer isso. Tão lindo, né, gente? Em geral é assim, você só vive atrasado e eu aqui, como é que fico? Fiz todas essas coisas e você não tem jeito, você é sempre atrasado. Isso é o que a gente vê quando não faz o certo, né? A gente já falou sobre isso, eu acho, aqui na igreja. Assim, houve um dia que a gente falou sobre, falando com amor, exatamente. O erro do outro lado. Mesmo que o outro fale adequadamente, ele diz assim, ó quem fala, e tu não se atrasa em nada. Eu já te vi tantas vezes atrasado aqui fazendo isso, e tantas vezes atrasado, você nunca se atrasou na vida, ó quem fala.
Então entra num jogo, numa contabilidade, para ver quem erra mais, quem erra menos, qual é o peso do seu erro. É o que a gente vê nesse texto. Simão trouxe para a sala da casa dele a contabilidade e transformou aquilo num tribunal. Quando ele fala assim sobre... Ele pensa sobre a mulher. Lucas 7, 36 a 45. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Ele deu a sentença para a mulher. Deixou ela excluída do momento, na mente dele. Uma pecadora dessa tocando no profeta. Se ele fosse profeta mesmo, ele iria dizer: não toque-me não. Aí lá na frente Jesus repreende, diz todas as coisas. Mas qual foi o erro aqui que a gente vê? O erro de foco. Ao receber Jesus, Simão concentrou-se no julgamento de uma mulher pecadora, que demonstrava devoção. Ele priorizou o protocolo e a análise do erro alheio. Essa não é uma boa atitude para trazer o melhor para o lar e edificar. A falha. Simão ofereceu o jantar, mas negou a graça. Sua rigidez impediu que sua casa fosse um lugar de cura, transformando-a em um tribunal. E o que a gente tem de lição aqui? Onde o foco é o julgamento, perde-se a capacidade de restauração. Simão estava juridicamente correto perante a lei, mas morto perante o propósito do amor. Assim, muitas vezes, a gente fica preso às regras e a gente esquece de aplicar o amor. A gente fica preso à lei e esquece do amor que esta lei revela. Sigamos. A coerência. A fé que convence no privado. E aqui a gente vê o desafio, né? Porque no privado, na família, em casa, a gente não é editado. O que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 6, versos 6 e 7? Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A todo momento, a cada instante, a cada movimento, nós precisamos ensinar e viver a palavra do Senhor. A pedagogia melhora, a andragogia melhora, a forma de ensino melhora, o melhor método é o bom exemplo, é a prática. Então, a fé não se sustenta em oratória, mas em coerência. A fé não vai se sustentar pelo meu discurso, mas a coerência entre o que eu digo e o que eu pratico. O que eu digo e o que a minha família vê eu fazer no dia a dia. Eu tenho certeza que cada um de nós tem os seus filtros, as suas convicções teológicas, as suas interpretações. E em casa você não vai conseguir enganar ninguém. Você vai ser quem você realmente é. E se o seu discurso de fé é diferente do que você pratica, você não vai conseguir transformar o seu lar em uma casa que serve ao Senhor. E você não vai se beneficiar de viver em um lugar que todos servem ao Senhor. Duro em casa, santo na rua. A espiritualidade doméstica se valida na escuta ativa e na presença real durante as imperfeições da rotina. A convivência é o teste de estresse mais honesto do caráter. Então vamos pensar aqui sobre os exemplos de Samuel e os exemplos de Timóteo. Os contextos vividos por eles. Samuel, embora magistrado e profeta racional,
nacional exemplar, profeta nacional exemplar, falhou na transmissão de valores aos seus filhos, Joel e Abias. Diz assim a palavra, eu vou logo direto ao verso 3, no texto de 1 Samuel 8, 1 a 3. Mas os filhos dele não andavam. Vou ler inteiro, porque fica mais adequado. Eu preciso disso para ficar mais claro. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Entende? Samuel lá fora era um exemplo. Todo mundo olhava para a vida de Samuel e não vinha nada. Mas em casa ele não conseguiu transmitir. Ele não foi muito eficiente. E quantas vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente é um profissional tão zeloso no dia a dia, em nossas responsabilidades, onde trabalhamos, mas não cuidamos da nossa casa, da nossa vida pessoal. É aquele que é gestor financeiro de uma empresa que cuida maravilhosamente do orçamento, mas a sua vida financeira é uma bagunça. É aquele que é um líder perfeito, admirado por todos os colegas de trabalho, o cara que treina, o cara que perdoa, o cara que incentiva, que motiva, mas que em casa ele bota a moral de todo mundo para baixo, porque ele é só o cara que traz a má notícia. E na igreja, às vezes nós somos tão perfeitos, tão amorosos, que o irmão olha para a gente e diz, estou no céu ao lado desse. Mas em casa a gente não aplica as mesmas coisas. Isso acontece. Quantas e quantas vezes a gente vê histórias de pessoas que não são as mesmas e que fracassam no lar. Porque diante dos irmãos e da sociedade, quando comparecem editados, eles são uma coisa. Mas na família, sem filtro, outra totalmente diferente. A lacuna, a dedicação extrema às demandas públicas resultou em ausência doméstica. Seus filhos não absorveram seu caráter, priorizando o ganho ilícito. O êxito ministerial ou profissional não compensa o abandono do caminho dentro de casa. Não. Todos os dias saímos de casa e voltamos para casa, e se abandonamos o lar. Quando saímos de uma plataforma que nos projeta sem estrutura, e quando voltamos a um lugar que encontraremos mais acabado. Já Timóteo, vemos o poder do exemplo real. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 1, verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Percebe? A sua fé é verdadeira, é autêntica, é sem máscara. Aqui no grego, a palavra que é usada tem a ver com fé não fingida. Não é hipocrisia, não há máscara. Primeiro, a tua mãe e a tua avó viviam a fé verdadeira, sem máscara. Você conviveu com elas, aprendeu com elas, e você também vive a fé verdadeira, não fingida, sem máscara. A lição central é a integração. O que você prega publicamente deve ser exatamente o que vive no silêncio da casa. A fé de Timóteo não era um discurso teórico, mas uma verdade vivida e comprovada pelo exemplo que ele via em casa todos os dias. Lembra que lá em Deuteronômio diz para a gente ensinar em todo momento? Ele viu isso, ele viveu.
E por isso ele aplicava a sua vida. O lar como ponto de partida e expansão. A palavra nos orienta a pregar em casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso continente, em todo o mundo. Aquilo que a gente aprende e vive em casa sobre a fé pode ser usado para transformar o mundo. Precisamos ter cuidado para evitar o caminho contrário de aquilo que a gente aprende no mundo, a gente trazer para a nossa prática em casa de fé e inverter o processo. Em vez de nós melhorarmos cada ambiente que estivermos, nós estragarmos a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, a nossa vida. Deus se revelou a cada um de nós, está no nosso coração, e o que está em nosso coração, que é dado por Deus, nós devemos distribuir com o mundo. Nós não devemos pegar as coisas que precisam ser consertadas no mundo, e por serem mais fáceis e às vezes mais prazerosas comparadas com outras, trazer para dentro do nosso coração e para dentro da nossa casa. Lídia e Ló. Influenciar o meio ou ser convertido por ele? Eis a pergunta que a gente faz. Aqui diz em Atos, eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Nós e os de nossa casa, todos seremos salvos a partir do momento em que a gente crê e vive esta salvação que só o Senhor Jesus nos dá. Vive na teoria e na prática. Eu vou de maneira muito simples, muito direta, falar sobre a diferença entre Ló e Lídia. Lídia se converteu, em sua casa ela transformou a sua casa num ponto de apoio para a pregação, todos creram, e a igreja cresceu, e a casa dela é citada como a primeira igreja na área. Então, ela creu, levou para casa e expandiu a sua fé e o evangelho pelo mundo. Percebem? Projetou, expandiu. Já Ló foi diferente. Ló escolheu Sodoma e Gomorra, foi armando suas tendas cada vez mais próximo, se aproximando na cidade, fazendo negócios e gostando, e deixando toda a cultura entrar no seu lar, a ponto de ele não ter mais moral para falar à sua família e ninguém acreditar no que ele estava dizendo em relação ao que Deus faria na cidade. O que é que aconteceu com Ló? Embora fosse considerado justo, a trajetória de Ló ilustra uma falha crítica no gerenciamento de influência. Ao permitir que os valores de Sodoma permeassem sua casa sem filtros, ele permitiu que o ambiente externo corrompesse sua autoridade moral. Ele, em vez de seu lar ser o núcleo de resistência e influência para o mundo, ele se tornou um terreno invadido. No momento da crise, Ló não possuía autoridade para influenciar sequer os seus genros, que o ignoraram. Isso demonstra que quando a mesa doméstica é fragilizada por influências externas mal geridas, a capacidade de expansão saudável é substituída pela fragmentação da família. Acaba-se com o lar quando a gente permite que os valores não aprovados por Deus venham e façam morada na nossa casa. E chegamos à restauração, a luz que entra pelas rachaduras. A palavra do Senhor diz assim em Lucas 15, 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar.
A luz. A luz pode entrar pela rachadura. Irmãos, toda casa tem suas rachaduras. Mas é por aquela rachadura, por aquela fragilidade, por aquele pequeno espaço que a luz que transforma, que restaura, pode entrar. A gente pensa aqui, comparando as atitudes vistas por Davi em relação a Absalão e na relação de Jacó e Esaú. O problema central de uma crise não reside nas rachaduras. As feridas, distância ou silêncio, mas na crença de que elas representam o ponto final de uma história. Então a distância, o silêncio, as rachaduras, só serão um problema se a gente achar que tudo acabou ali, que aquele ciclo encerrou no afastamento e no fracasso. Se a gente não visualizar que nós podemos pôr um fim àquele ciclo de agressões, julgamentos e sofrimento e seguir para o ciclo do amor, do perdão e da graça. O que é que a gente vê lá em Gênesis 33, 4? Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Aqui a gente vê como a vulnerabilidade reconecta pessoas distâncias. Como o se entregar, o baixar a guarda, o se expor, o aproximar-se, descer do pedestal, reaproxima as pessoas. Esaú preferiu aqui a aproximação. Após décadas de traição e distância, a reconciliação só foi possível quando a vulnerabilidade expressa no braço e no choro superou o histórico de erros. A luz entra e a luz entrou, onde o orgulho cedeu espaço à humildade. É necessário humildade nas nossas relações para fortalecermos a família. Já Davi e Absalão, a gente vê o risco quando a gente oferece o perdão incompleto. Não é isso que Deus nos ensina. Ensina o perdão pleno. E quando a gente entrega o perdão incompleto, o que acontece? A palavra do Senhor diz assim em 2 Samuel 14, 24. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. O que aconteceu? Absalão ficou por ali, minando, não estava perdoado, não se reaproximou. E nós vemos e sabemos o que aconteceu. Se nós perdoamos, temos que perdoar plenamente. Quando nós encontramos a força para perdoar alguém plenamente, significa que dentro de nós, em nosso coração, nós já recebemos, entendemos e vivemos o amor de Deus em nossa vida a partir de nós. Se eu não consigo perdoar ninguém, é porque eu não tenho fé suficiente no meu Senhor para entender o que é o prazer de ser perdoado. E entregar isso a quem nós amamos. Melhor presente que alguém pode dar e receber é o perdão. Diferente de Jacó, Davi ofereceu um meio perdão. Permitiu o retorno físico do filho, mas negou-lhe a presença e o afeto. Esse vácuo de acolhimento transformou a rachadura em um abismo intransponível, culminando em tragédia. Irmãos, nós já estamos nos aproximando da conclusão, e eu já olho para o relógio e para o texto e reflito se comento, se faço leitura direta, o que faço. Farei um breve comentário de parte e lerei o restante para nos mantermos dentro do nosso tempo seguro. Dentro de tudo que a gente falou, tudo que Deus deve ter falado ao coração de cada um de nós, eu vou ler um texto
peço ao Senhor que aplique ao coração de cada um para que já traga esse texto e entenda a questão da restauração, o perdão completo. Porque o que diz a palavra do Senhor em João 3,16? Eu vou ler porque tem que ler. Mas quando eu digo isso, você já sabe o que está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em geral eu uso a NVI para a gente refletir, mas aqui eu estou usando a corrigida, porque é mais poética. Foi nela que eu decorei esse texto e ela fala mais ao meu coração em termos de memória. A reconstrução de um vínculo não é um processo passivo, mas uma responsabilidade superior que recai sobre quem possui maior maturidade emocional e clara da situação. Percebem? Quem tem maior maturidade emocional e clara da situação? É o crente que vai ter mais maturidade para perdoar o ímpio, em vez de deixar a vida do ímpio entrar na vida do crente e dizer eu não perdoo de jeito nenhum. É o pai que tem maior maturidade, espera-se que os pais tenham maior maturidade e espiritualidade que os filhos para perdoar os filhos, em vez de punir os filhos em seus tribunais. Mas a experiência de vida muitas vezes dá ao filho maturidade pessoal, profissional, emocional, intelectual, que o obriga a ser o responsável em tomar a iniciativa e perdoar os seus pais, o seu lar, a sua família. Porque de nada adianta o brilho no mundo, na sociedade, se isso não transformar o nosso lar em uma revelação do que é o céu, um lugar de paz, de amor e de prosperidade verdadeira. Se você se acha grande, você se acha especial, a sua responsabilidade é maior. Se você não se sente assim, mas a tua posição é uma posição de que espera-se que seja assim, prepare-se para viver a sua posição. E tomar a iniciativa de restaurar os relacionamentos é responsabilidade daquele que é mais forte, tomar a iniciativa. Porque Deus nos amou e tomou a iniciativa de enviar o seu Filho, quando poderia simplesmente nos condenar. No fim, a eficácia da restauração reside na capacidade de trocar o julgamento que separa pela vulnerabilidade que reconecta. Sérgio, eu já estou lendo agora a conclusão e ela tem poucas linhas. Nenhum lar é produto acabado. É um projeto em reconstrução permanente. A convivência revela o que precisa ajuste, mas também oferece a oportunidade de renovação diária. O valor de uma casa não é medido pela ausência de conflitos, mas pela disposição em crescer através deles. É no ambiente doméstico que o amor deixa de ser um discurso e prova sua veracidade no silêncio do cotidiano. Servir ao Senhor, como Josué propôs, é trocar o julgamento que separa pela vulnerabilidade que reconecta. É transformar a rotina comum em um ato contínuo de adoração. Que ao sair daqui, a nossa declaração não seja apenas uma frase religiosa, mas um compromisso de vida. Na minha casa, no meu quarto, no meu lar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer isso tudo junto. Vamos dizer todos juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém.